Ora bem, então, boa tarde a todos. Hoje vamos ter a primeira sessão plenária respeitante à literacia da imagem e do cinema. Esta sessão plenária vai ser bicéfala, vai ter numa primeira fase uma conferência da Sra. Reitora da Universidade Católica e professora catedrática também da Universidade Católica, exatamente sobre a cidadania visual e as imagens e os rostos da guerra. Depois vamos ter uma segunda fase desta mesma sessão com 3 oradores. A doutora Filomena Serras Pereira, que é Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual, a doutora Elsa Mendes, que é Coordenadora do Plano Nacional do Cinema, e o professor Eduardo Sintra Torres, que é também professor da Universidade Católica e crítico de televisão. Eu pedi então à professora Isabel Capelou Gil, reitora da Universidade Católica, por favor, de fazer a sua apresentação. No final desta apresentação haverá um pequeno período para perguntas, visto que a Sra. Reitora vai ter que se ausentar logo a seguir a esta intervenção ou pouco tempo depois. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos organizadores o convite para estar aqui. Para mim é uma honra e eu gostava de pedir, em primeiro lugar, desculpa a toda a audiência por ter só vindo a este momento da conferência, porque de facto o tema é não só muitíssimo importante e relevante para todos nós que trabalhamos sobre imagem, é um tema muito relevante para entendermos a importância dos mídia nas nossas sociedades, mas também, e é o tema da minha conferência agora, ou pelo menos de algumas reflexões que eu gostava de partilhar e discutir convosco, uma questão de cidadania. Portanto, as breves reflexões que vou apresentar e gostava de discutir convosco têm a ver com um projeto que decorre um pouco do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver acerca da literacia das imagens e que está relacionado com o entendimento das formas de reconhecimento cidadão que as imagens operam. Estando numa sessão de cinema, vou falar menos de imagens em movimento do que de fotografia e, se calhar, também mais de cidadania do que propriamente de uma leitura e interpretação de imagem, mas gostaria, sobretudo, de encetar ou deixar algumas ideias para uma conversa convosco. Vivemos um tempo em que as imagens dão convicção à lógica do real. Uma convicção que entendo, na sua forma semântica, como, por um lado, convencimento, certeza, mas também, e sobretudo no discurso jurídico, como assunção de culpa própria. As imagens convictas, ou as que produzem convicção, aprisionam o observador, fornecendo-lhe cadeias de certeza que frequentemente associam a visão ao real. A visualidade, entendida como sistema semiótico global, funciona como uma prática sociocultural complexa e heterogénea, cuja relação com o real, ao contrário do que durante muito tempo os teóricos da representação defenderam, não é necessariamente mimética, nem de contiguidade, mesmo quando aparentemente representa o real tal qual ele é, como dizia Barthes sobre a fotografia. Esta operação de convencimento por via da imagem é, sabemos-lo, uma operação de poder, um ato político que organiza o espaço de cidadania, estruturando a inclusão e a exclusão, a vida valiosa e a vida descartável. No tempo da imagem mundo, anunciada por Heidegger, as imagens e o seu sistema produzem um modo de ver, que se tornou também uma forma de estar e de ser. Têm valor cultural, porque, como atos de representação que são, constroem um mundo na sua ausência e determinam um olhar sobre esse mundo. Uma das primeiras coisas que digo aos meus alunos nas aulas de cultura visual é quando olham para uma imagem, estão a olhar para um objeto material. A primeira descrição que fazem é sempre do conteúdo da imagem, não da fotografia em si, mas do que a fotografia ou daquilo que lhes parece que a fotografia demonstra, não é? E, portanto, esta operação de construir o mundo
de determinar um olhar sobre esse mundo é certamente um ato central, que nós sabemos, da produção, da operação das imagens. Portanto, dizia eu, constroem um mundo na sua ausência e terminam um olhar sobre esse mundo. Como escreveu sintomaticamente Susan Sontag sobre a fotografia, as imagens produzem uma forma de ver, não são o que é visto. Não é? Ela diz, photography is a way of seeing, it is not the seeing itself. Depois, as imagens têm um valor social. Esta imagem todos conhecem, não é? Produzem uma posição social, um habitus. E a selfie é um exemplo de performance digital marcante do nosso tempo. Não é? Representam, no fundo, a linha do novo Narciso, que, mais do que um puro ensimismamento, ou seja, que olha para si, que se apaixona pela sua imagem, apaixona-se pela sua imagem, mas quer mostrar aos outros esse apaixonamento. Não é? É um reflexo que se dá a ver, que se partilha. A selfie transformou o nosso corpo, que se tornou numa representação fragmentada, não é? O close-up da cara, que representa um todo. Tornámos-nos, através da selfie, uma performance digital. O nosso corpo tornou-se, na verdade, um acessório da rede digital. Eu gostava, neste ponto, de chamar a atenção para um projeto muitíssimo interessante e que certamente alguns conhecem, liderado pelo Lev Manovich, na Califórnia, que é o Selfie City. E, portanto, que é um projeto em que uma equipa liderada pelo Lev Manovich analisa selfies tiradas em 4 cidades. Ele analisa Moscovo, Berlim, Nova Iorque e São Paulo, e o tipo de narrativas do self que estas imagens contam. É também avassalador o número de imagens que são, ou de selfies, digamos, que são colocadas na web diariamente. Um dos indicadores que o projeto já apresenta, em termos quantitativos, mensuráveis, no Reino Unido, por exemplo, diariamente é feito um upload de 35 milhões de selfies nas redes digitais, diariamente. Portanto, estamos a falar, de facto, de uma lógica, de um modo de apresentação e de performance que se tornou viral, como sabemos, mas que é absolutamente relevante também da forma como nós entendemos a subjetividade nos tempos que correm. É claro que a selfie não é também apresenta, digamos, há toda uma retórica da autorrepresentação que está por detrás desta nova estratégia. E algumas delas autoirónicas. É o caso desta tradição da arte feminista, da Cindy Sherman, que com os Untitled Film Stills, obviamente, questiona a forma como o cinema objetifica a figura feminina, mas também é autoirónica relativamente à representação da identidade própria através da fotografia. Mas o que me interessa hoje não é esta performance digital. É, sobretudo, discutir uma terceira dimensão, que eu chamo de dimensão cidadã da imagem, como prática de reconhecimento, como fomento de uma cidadania visual, se assim quisermos, e a forma como ela se manifesta no contexto das práticas de exclusão dos múltiplos conflitos que habitam a contemporaneidade. Não é sem razão que Jacques Derrida discutiu o direito de olhar, que ele chama de droit de regard, como um dos direitos fundamentais do cidadão nas sociedades democráticas. Este direito de olhar manifesta-se, na verdade, de 2 formas para Derrida, como direito de reconhecimento, no nosso cartão de cidadão, no passaporte, é o reconhecimento visual que nos torna, no fundo, cidadãos de um determinado Estado. O cartão de cidadão, o bilhete de identidade, é uma prática jurídica de reconhecimento mútuo, não é? Por um lado. Por outro, este direito do olhar apresenta-se também, para Derrida, como que ele chama, um direito de inspeção. Ou seja,
e este é o ponto que interessa Derrida, é sobretudo a necessidade de ocupar o que ele chama as zonas de invisibilidade e de contrariar o controlo da visão, aspecto essencial também numa obra recente do teórico Nicholas Mirtsoff, da Universidade de Nova Iorque, que se chama The Right to Look. Portanto, ele parte de Derrida para analisar, no fundo, este direito de inspeção de cada um de nós, dos indivíduos, nas sociedades democráticas, relativamente àquilo que ele analisa como sendo as zonas de invisibilidade. A invisibilidade, por um lado, e o controle da visão, por outro, constituíram tradicionalmente uma forma estratégica de limitar o exercício de cidadania daqueles que o poder político e judiciário considerava indesejáveis. A imposição, por exemplo, da pena com capuz, que limitava justamente o direito do condenado devolver o olhar, era uma prática recorrente foi uma prática recorrente nas penitenciárias europeias até o final do século XIX e continuamos a ver essa prática também agora na forma como são colocados ou até apresentados os suspeitos de terrorismo. Não é? Portanto, muitas imagens da recente guerra no Iraque e até no Afeganistão, portanto, quando o apresentar dos suspeitos de terrorismo com o capuz é uma prática recorrente. Na China, os condenados são, obviamente, apresentados em público numa sessão pública que tem intuitos pedagógicos, com capuz também. Portanto, esta prática, que nós podemos entender na Europa como, de certa forma, arcaica, não é tão arcaica assim. O direito de olhar, sabemos, é, afinal, no exercício do direito ao corpo como espaço ancilar de identidade. E é isso que também, no fundo, este discurso judiciário tenta limitar. Pensar uma proposta de cidadania visual obriga-nos a pensar no discurso sobre cidadania, sobretudo na Europa, e nas práticas de inclusão e exclusão que lhe estão associadas. E olhar também as imagens como práticas que reforçam ou subvertem o contrato social. A investigadora israelita Ariella Azoulay reflete justamente, numa das suas obras mais recentes, The Civil Contract of Photography, Contrato Civil da Fotografia, sobre o potencial de cidadania da imagem, neste caso da imagem fotográfica. E diz ela, eu cito-a neste ponto, como é que ela entende a cidadania das imagens. Porque as fotografias são construídas como enunciados, enuncé, a imagem fotográfica ganha sentido através de um desreconhecimento. O termo em inglês é misrecognition, portanto, um desreconhecimento mútuo. E este sentido, mesmo que não seja o do próprio objeto, não pode ser possuído pelo emissor ou pelo receptor. A cidadania também se ganha pelo reconhecimento mútuo e tal como a fotografia não é algo que se possa simplesmente possuir. Do mesmo modo, a pluralidade é um pré-requisito tanto da cidadania como da fotografia. Portanto, o reconhecimento mútuo e a pluralidade é algo que, na ótica da Ariella Azoulay, une a prática da fotografia com a prática da cidadania. Por outro lado, através da fotografia, e o objeto de estudo da Ariella Azoulay é o fotojornalismo, conseguimos diagnosticar e intervir naquilo que ela designa como sendo os momentos de ruptura no pacto social. Não é? Portanto, nos momentos, nas fragilidades, quando esse pacto de aglutinação social entra em crise. Portanto, voltando ao meu ponto inicial, a prática de identificação visual, e não vamos entrar aqui na discussão sobre europeia, sobre se no espaço público ou se um cartão de cidadão e de identificação deve ou não permitir a utilização de uma cara velada. Estamos a falar da discussão em torno do véu. É óbvio que a identificação visual não deve permitir uma cara velada, porque estamos a falar de uma prática de reconhecimento pelo Estado, de identificação como fazendo parte, de facto, da orgânica social do Estado. Portanto, esta identificação visual eu defino aqui como uma identificação cidadã, que implica este reconhecimento mútuo. Simultaneamente, ao atribuir cidadania, ao reconhecer, o Estado garante direitos de acesso aos espaços regulados do visível. Portanto, ao mesmo tempo que nos reconhece, também nos dá direitos. E é essa a segunda parte que tanto Derrida como Mirtsoff associam a esta questão da cidadania e do direito de olhar. Portanto, nós somos reconhecidos pelo Estado, mas temos também direito a olhar os espaços de invisibilidade, é o direito
à imagem. A identificação visual, antes desta assunção, e falando um bocadinho da história da assunção nos salvo-condutos e nos documentos normalizados de identificação, iniciou-se, sabemos-lo, como prática de classificação e monitorização dos indesejáveis. Com o chamado método, que foi de Bertillon, a bertillonagem, os criminosos, mas também doentes mentais, mais tarde, por exemplo, em França, na Salpêtrière, um dos pioneiros da histeria, o médico Jean-Martin Charcot, criou uma iconografia fotográfica das doentes diagnosticadas com histeria. Portanto, contratou um fotógrafo, Albert Londe, para habitar em permanência na Salpêtrière e permitir, assim, retratar as várias fases dos ataques de histeria, não é? Portanto, estamos a falar do final do século XIX, a identificação visual, que já começava a ser utilizada com o método Bertillon pela Sûreté em Paris e pela Scotland Yard, é também, não a bertillonagem, mas um modo de identificação visual utilizado para a descrição das patologias mentais. Portanto, a ideia de que, por via visual, nós vamos classificar, monitorizar, controlar as populações, mas, em primeiro lugar, aqueles que são, no fundo, os não normais, não é? Portanto, os que estão nas margens da normalidade. A primeira utilização de um cartão de identificação ocorre em 1876, também na Exposição Universal de Filadélfia, e é produzida por um fotógrafo escocês que se chama William Notman. Mas a regularização desta prática ocorre só no século XX, como sabemos, em particular depois da Primeira Guerra Mundial. Trata-se, portanto, de reconhecer, por um lado, e de monitorizar, por outro, de controlar, na verdade, as populações que fazem parte de um determinado espaço geográfico ou político, de avaliar e de acompanhar os seus movimentos. Na sua origem, a prática de identificação visual serve, como vimos, e com frequência, uma lógica que também é uma lógica repressiva. E temos variedíssimos outros exemplos em que isto acontece. Eu vou passar aqui um pouco à frente esta imagem, obviamente, da identificação dos prisioneiros de Auschwitz, mas, ao mesmo tempo que isto acontece, é uma prática que não deixa também de estar associada a modelos complementares de reconhecimento, justamente, como dizia há pouco, de dar visibilidade a subjetividades não reconhecidas ou, enfim, sem grande centralidade na lógica do Estado. E isso acontece, por exemplo, aqui, gostava de falar aqui desta obra de Ernst Jünger, que é um autor alemão que normalmente não é utilizado, não é associado à imagem, ao cultivo das imagens. Jünger é um escritor que está frequentemente associado à literatura, ao romance de guerra, foi um combatente na Primeira Guerra Mundial, está associado a um movimento que se chamou o militarismo conservador, mas muito cedo tornou consciência do poder das imagens, do poder visual, não só como arma de convicção, mas também, e é essa a lógica que ele utiliza neste álbum, que se chama A Face da Grande Guerra, ou da Guerra Mundial, de 1930, para dar visibilidade a determinados grupos sociais. Neste caso, o volume, portanto, esta obra tem 2 volumes, uma primeira sobre os soldados alemães da Primeira Guerra Mundial, mas também um outro volume sobre os soldados aliados. Portanto, tratava-se de mostrar as faces do conflito, mostrar as identidades que que intervieram no conflito mundial. Uma forma também alternativa, que todos conhecem, a fotografia, são exemplos apenas representativos e simbólicos do meu argumento. A Dorothea Lange, uma das grandes fotógrafas documentais, que retratou o período da depressão dos anos 30 nos Estados Unidos, esta fotografia que é absolutamente icónica
do movimento documental americano das primeiras décadas do século XX, sobretudo neste caso associada à depressão, portanto, e que utiliza justamente a imagem como uma forma de chamar a atenção, de interpelar, justamente de tornar visível as zonas de invisibilidade, não é? Portanto, as zonas que não são, que não têm predominância visual naquilo que são as lógicas discursivas do poder. Portanto, são formas alternativas de utilizar e que já apontam para esta dimensão cidadã da utilização da imagem. O que é que acontece no nosso momento presente? Este projeto da National Geographic recente, de 2016, é um projeto sobre os rostos das crianças refugiadas. Nós vivemos um momento em que somos verdadeiramente bombardeados e por boas razões, com as imagens, não lhe queria chamar tenebrosas, mas certamente acutilantes que nos chegam, do Mediterrâneo, dos vários pontos de fronteiras, dos campos onde se acantonam todas estas, os refugiados de guerra, os migrantes, e a própria utilização do termo migrante ou refugiado é também, enfim, não deixa de estar envolvida num debate e tem, obviamente, uma lógica também política por trás, portanto, refugiados, utilizemos o termo migrante para designar esta realidade de movimentação de grandes massas de pessoas que são deslocadas das suas terras por razões económicas, por razões políticas ou por fugir à guerra, não é? Fomos, no verão passado, confrontados com a imagem do Aylan Kurdi, no Mediterrâneo, que propiciou uma alteração no discurso mediático, sobretudo em alguns setores mais resistentes, no fundo, à imagem e à presença do migrante, coisa de breve trecho, como é óbvio, mas o que eu gostaria de salientar, e sobretudo porque o texto que eu aqui vos trago e as reflexões são sobre os rostos da guerra, é a forma, quando nós falamos de práticas de identificação e de cidadania, como é que estes rostos das crianças refugiadas nos interpelam e de que forma é que elas são uma chamada de atenção justamente para estas práticas de não inclusão, de margem nas nossas sociedades democráticas. E o modo como neste formato frontal, muito próximo daquilo que é a retórica dos nossos cartões de cidadão, não é? Das nossas formas de identificação, estamos a falar aqui de vidas menos, ou consideradas menos válidas, e a forma como as imagens justamente tentam recuperar e dar um sentido, dar uma posição que é um tempo visual, social e política a estas identidades marginais. Por oposição ou complemento a estes rostos, temos este projeto. Este é um projeto também de 2016, da fotógrafa Lalag Snow, chama-se The Faces of War, e é um projeto que foi desenvolvido ao longo de 7 meses no Afeganistão, portanto, no Reino Unido, depois no Afeganistão e no regresso. E, portanto, retrata a evolução dos rostos dos soldados ingleses que combateram no Afeganistão. Portanto, a primeira imagem é retirada antes do envio para o Afeganistão. Do centro é a imagem tirada em teatro de guerra e depois do regresso. E, portanto, é uma panóplia imensa de imagens em que a fotógrafa tenta demonstrar a marca, em 7 meses,
como os rostos da guerra, como a guerra tem um impacto real sobre os soldados e, portanto, de que forma tem uma marcação real nos corpos e nas faces dos soldados. Este é um outro exemplo. São rostos também de guerra, mas rostos diferentes daqueles outros que vos apresentei. No momento em que na Europa o conceito de cidadania se encontra sob pressão, a profusão de imagens dos excluídos sugere justamente a falha no contrato civil que gera a cidadania visual. Aquilo que define a cidadania, reconhecimento jurídico, direitos sociais e culturais, parece estar em crise, emergindo uma nova categoria a que o sociólogo Thomas Hammer e também o filósofo Giorgio Agamben chamam a do, em inglês, denizen, podíamos dizer em português, denidadão, não é? Portanto, o cidadão que não é, a palavra cidadão tem na sua etimologia a ideia da civitas, o denizen é aquele que não habita a civitas, portanto, que está na margem dessa categoria. Portanto, deixámos de ser citizens, diz-nos Agamben, há uma nova categoria que cresce, que é do denizen, ou do denidadão. E, portanto, esta categoria reflete, por um lado, o colapso do ideário romântico de cidadania, associado a um espaço geográfico comum, a uma identidade étnica, a uma língua comum, mas, por outro, também reflete uma ruptura no sentido de pertença à comunitas e uma crise de representação que é também simbólica e de voz. A visibilidade da crise dos refugiados aumentou muitos dos processos xenófobos que as sociedades europeias já viviam e criou uma nova pressão sobre a categoria de cidadania. Mas a crise, esta chegada de migrantes a uma sociedade europeia que já era híbrida, multicultural, esta crise também pode ser uma oportunidade para repensar a própria noção de cidadão europeu. Aliás, a National Geographic, há cerca de 2 meses, teve um número especial que se chamava The New Europeans. E nesses novos europeus tínhamos justamente a apresentação visual, era uma série sobre estas novas famílias constituídas pelos migrantes que entram e que constituem depois um desafio ao próprio ethos de representação simbólica da comunidade da Europa. Portanto, dizia eu que esta crise pode ser uma oportunidade para repensar a noção do cidadão europeu, como da própria Europa, associada a um ideal e como modelo de aspiração. E para isso, se calhar, é importante olharmos, e eu gostaria de finalizar com uma reflexão sobre um texto da Hannah Arendt, que foi publicado em 1943, um ensaio chamado We Refugees, Nós os Refugiados. No ponto mais alto da perseguição nazi e de deslocações massivas de populações na Europa, Arendt apresenta o refugiado como o paradigma de uma nova consciência histórica, que se afirma contra o nexo romântico e tradicional da nação e das suas implicações geopolíticas. Sem reconhecimento nacional, o refugiado não pertence em lado nenhum e torna esta sua condição de despertença a fonte de uma nova existência comunal, que já não quer ser, digamos, assimilada a todos os custos ao imaginário da nação. Para Arendt, os refugiados são os mais fortes, os mais aptos e os mais capazes. Representam, e cito Hannah Arendt, a vanguarda dos seus povos. Eles são as linhas do futuro que exigem uma cidadania a ser reclamada para além das lógicas tradicionais de âmbito jurídico e político. A abordagem de Arendt resulta, obviamente, da condição da Segunda Guerra Mundial e da experiência de deslocação deste período e da crise de pertença que ela articula, não é?
portanto, justamente estávamos a falar há pouco da cidadania visual e do reconhecimento através do cartão de identificação como uma forma de pertença ao Estado. Todos nós sabemos o que acontece com o Estado nazi, justamente com a desvinculação de toda uma margem da sociedade do direito a essa identificação, do direito a esse reconhecimento. Portanto, é óbvio que a percepção de Arendt resulta desta situação. Mas, no entanto, e apesar das diferenças, aquilo que Arendt articula também não deixa de ter ecos no nosso presente. Na verdade, o refugiado, como a filósofa diz, articula uma espécie de uma extraterritorialidade que é particularmente relevante se queremos olhar para o conceito de cidadania no contexto europeu de uma forma séria. Ou seja, uma noção de cidadania que já não está ligada ao conceito romântico do sangue e da terra e da língua, mas que articula uma experiência de mobilidade global, de abolição das fronteiras e de transnacionalidade, que está, no fundo, consagrada, se não na letra, pelo menos no espírito da construção europeia. Uma extraterritorialidade que também é um olhar recíproco entre o nativo e o refugiado, que permita reformar e renovar um contrato civil em crise e que permita refigurar o nexo transnacional da Europa através de uma percepção de que a cidadania não é algo que se tem, mas que se vai construindo e que está sempre em construção e que é frágil. Um outro autor, Giorgio Agamben, chama o cidadão, ou esta nova lógica do cidadão, um ser em êxodo, being in exodus, concebendo a cidadania não como um telos, como uma finalidade, mas como um processo que está cheio de rupturas, de disjunções, adaptações, reformulações e de uma renegociação situada. Nesta acessão, a cidadania é mais do que um ato de pertença, materializado por um documento legal e que dá a quem o possui direitos inalienáveis. Mais do que isso, a cidadania é uma prática e é uma possibilidade. É aquilo que podemos chamar uma cidadania in potência, em que o direito de reconhecimento se torna também um direito de inspeção das falhas no contrato social. Um contrato, afinal, onde a visualidade tem um afirmado papel de reconhecimento inclusivo, de inspeção dos espaços de visualidade da própria organização do sensível, uma cidadania sempre a reforçar-se, não uma cidadania defensiva, mas inclusiva, que quiçá nos permita invocar as forças energéticas referidas por Hannah Arendt, quando nos insta a dizer que, nesta lógica, todos nós somos refugiados. Muito obrigada. Portanto, conforme o previsto, abriríamos agora um pequeno espaço para perguntas. Então, avanço e faço uma pergunta. Ora bem, falou em vários aspectos relacionados com a mudança da lógica de cidadania, nomeadamente com a crise dos refugiados na Europa. Mas será neste momento que temos um problema de cidadania ou temos também um problema de mudança de civilização, ou pelo menos de alteração de civilização, que advém da crise dos refugiados, que advém das mudanças tecnológicas, que advém da globalização? Resumindo, será a cidadania está em causa ou será a própria civilização que está a mudar e que obriga a que haja novas formas e novos processos de cidadania? Eu creio que não é propriamente a civilização que está a mudar. Eu acho que nós temos uma crise no conceito da Europa, porque a União Europeia, quando se forma-se numa lógica, falando numa lógica jurídico-política, surge no contexto de uma crise civilizacional, não é? De genocídio étnico, de cisão brutal. E, portanto, o projeto europeu é um projeto de inclusão e de inclusão da diversidade e de um projeto social
é um projeto de inclusão e reconhecimento de todos. Aquilo que nós temos neste momento, creio eu, não é propriamente uma crise de civilização, mas é uma crise dentro do próprio projeto que a Europa representa, que é uma coisa um pouco diferente. Se olharmos para, inclusivamente, as tradições que formam a Europa, ou as lógicas daquilo que são os discursos que tradicionalmente formam a Europa, Atenas e Jerusalém, o modelo cristão é um modelo inclusivo. É claro que nós temos, ao longo da história, como em todas as civilizações, temos momentos conflituais, tivemos momentos de brutais rupturas, mas o modelo do humanismo cristão é um modelo inclusivo. Não é? A democracia ateniense, se bem que seja uma democracia que exclui muitos, é um modelo que reconhece aqueles que são percepcionados e a quem é reconhecido o direito de cidadania, direitos na polis, não é? E, portanto, essas matrizes, que obviamente têm que ser contextualizadas, são matrizes de abertura e de inclusão. Não creio que aquilo que nós estejamos neste momento dispostos é abandonar esse projeto ou essas origens, é repensar onde é que nos afastamos, justamente dentro daquilo que é a nossa matriz cultural. Há uma crise no coração da nossa matriz cultural. Não diria uma transição de civilização, mas dentro da própria matriz. Entretanto, não sei se há outras pessoas que queiram fazer perguntas. Faz favor. Eu penso que esta questão da cidadania visual é extremamente pertinente e ela está ligada claramente à questão da vigilância. E a vigilância, muitas vezes, não é só a questão do olhar, porque o olhar social é qualquer coisa que vem da pré-história, como o Simmel dizia-me, e de uma maneira bastante pertinente. O que eu acho que está a mudar exatamente é a forma como nós processamos as imagens e as imagens do cidadão. Isso pode ser feito pelo jornalismo, por um certo jornalismo, pode ser feito pelo Estado, pode ser feito pela ciência, etc. Portanto, a minha questão vai um pouco nesse sentido. Será que essas formas, como nós sabemos, por exemplo, existem também formas de visualização das pessoas e a ligação a grandes bases de dados? Portanto, a minha questão vai nesse sentido. Como é que nós podemos, de certa maneira, fazer uma espécie de contrapanotismo, uma espécie de visão ou visionamento desse controle por meio visual das nossas próprias imagens, não só pelos selfies feitos a nível do cidadão, que no fundo para mim é uma forma de autoflagelamento visual, mas também como é que, em particular, como é que o Estado e certas autoridades fazem esse processamento visual como forma de vigilância. Muito obrigada. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Professora, pela conferência muito interessante. Eu estava aqui, o que nos trouxe gerou um turbilhão de ideias, eu estava a tentar organizar o pensamento, vamos ver se consigo transmiti-lo. Fico com a ideia que este momento que vivemos, em que as selfies são uma das expressões, mas, enfim, as redes sociais, toda esta forma das pessoas se comportarem, está a gerar uma espécie de uma espiral narcísica ou narcisista, ou seja, há uma exposição da imagem que parece que cada uma das pessoas que se deixa levar nesse ciclone, que tem cada vez a necessidade de se mostrar cada vez mais. E sendo a cidadania um conjunto de direitos e de obrigações, e sendo o narcisismo como que um fechar sobre si próprio e esquecer das obrigações, eu estava a pensar até que ponto é que este Congresso tem como tema central esta ideia de uma nova consciência, da necessidade de uma nova consciência do espaço público. E, por outro lado, é um Congresso sobre literacia dos média. Como é que nós podemos romper, de alguma forma, este ciclo, se é que ele existe? Não sei se esta análise estará correta. E como é que podemos rechamar as pessoas para essa ideia da cidadania que não só tem direitos, mas também obrigações? Muito obrigado. Não sei se há mais perguntas a fazer. Pronto, se não há mais, eu fechava por aqui e pedia se pronunciasse, por favor. Obrigado. Muito obrigada. Eu começava pela questão a primeira questão relativa
à segurança e ao olhar e, no fundo, à forma como o Estado, como nos relacionamos visualmente com o Estado. Eu creio que há aqui uma questão que é muito importante pensar e o modelo de que fala a Ariela Azoulay, quando ela fala da fotografia e das imagens como produzindo um contrato civil, tem a ver com uma semelhança, digamos, com a própria ideia do contrato social. Nós, no contrato social, alienamos parte da nossa vontade, reconhecendo, não é, a autoridade democraticamente eleita como capaz de nos gerir e governar, não é? E para isso, portanto, é esse o jogo democrático, que alienamos parte da nossa vontade. Mutatis mutandis, na sociedade em que nós vivemos sob constante vigilância. E alienamos esse nosso, em parte, direito à privacidade, se calhar também há câmaras aqui, já se tornou quase natural nos espaços públicos que nós habitamos, alienamos parte da nossa privacidade a favor de algo que faz parte deste contrato, que é a segurança. Quando falávamos há bocadinho da identificação, do rosto descoberto, faz parte, de facto, há um contrato, também ele exercido através e pela mediação das tecnologias visuais, em que nós alienamos parte da nossa privacidade para nos sentirmos seguros. Ora, isso por um lado. Mas isso não quer dizer que alienemos o nosso direito de estar informados sobre aquilo que são os espaços de invisibilidade, não é? E aqui é que a função dos mídia e o fotojornalismo é absolutamente essencial. Tem uma função não só, falávamos há pouco, consciencialização, mas de diagnóstico, de inspeção, o tal direito de inspeção de que fala o Jacques Derrida. Portanto, por um lado, falamos de cidadania como reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento do Estado implica também, por outro lado, apesar de alienarmos parte da nossa privacidade para estarmos seguros, temos também, podemos exigir do Estado esse direito de inspeção. E é aqui que o jornalismo tem um papel absolutamente essencial. Apesar de todo o discurso em torno dos fake news, é o nosso papel, todos nós, não só como estudiosos, como jornalistas, como professores, como críticos, de chamar a atenção para a centralidade do discurso mediático de qualidade, não é? E, portanto, essa é uma função, e é uma função crítica que nós não podemos de maneira nenhuma alienar dentro da lógica do sistema, com funcionalidades diversas. Quanto à questão das selfies, bem, a questão da selfie continua uma retórica de autorrepresentação que é antiga. O mito de Narciso, obviamente, tem já traços embrionários desse ensimismamento e dessa paixão pela imagem própria. Mas a selfie faz parte de um novo, também de um modelo, eu agora não falaria de uma crise civilizacional, mas de um modelo de civilização ou de sociedade em que as formas de comunicar deixaram de ser maioritariamente ou exclusivamente textuais e em que a imagem passou a ter um papel de comunicacional, não só de garantia da verdade, mas de autorrepresentação muito superior àquele que é o papel da textualidade, não é? E, portanto, é um exacerbar de vários pontos, desde uma transformação ou um extrapolar de uma cultura da celebridade que se tornou viral, não é? O conhecimento de personagens absolutamente menores na vida social e que têm uma vida nos mídias sociais conhecida, reconhecida, partilhada, comentada por milhões de pessoas pelo mundo inteiro. E quando olhamos, por exemplo, para fenómenos como as Kardashians, a Kim Kardashian é talvez um exemplo absolutamente representativo de uma celebridade que se tornou célebre por algo que é absolutamente, que não tem qualquer reflexo social, é um efeito de vácuo. Portanto, nós vivemos numa sociedade em que
a performance, a auto-performance é absolutamente, eu não diria determinante, mas definidora de uma também não queria dizer de uma presença, mas de uma quase realidade social, não é? Portanto, as pessoas quase que se tornam aquilo que ou querem ser aquilo que a forma como se mostram, não é? E neste campo a selfie é aqui um instrumento essencial para essa mostração e para esse novo conceito de selfie. Muito obrigado. Eu agradeço muito e vou ter que... Ok. Bem, obrigada. Ora bem, vamos agora dar, portanto, avançar com a segunda parte prevista. Conforme está isto também no programa, portanto, eu pedi à doutora Filomena Serras Pereira que fizesse a sua intervenção. Pode ser aqui, se preferir, é como preferir. Se preferir, não tem problema nenhum. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu não vou fazer uma exposição tão brilhante como a professora Isabel. Realmente é um tema extremamente interessante ligar a fotografia, a imagem e a cidadania. São conceitos bastante interessantes e muito atuais. Eu vou fazer uma exposição um bocadinho diferente e relativamente às atribuições do ICA e o que é que o ICA faz nesta matéria da literacia. Eu não sei se sabem o que é o ICA. O ICA é um instituto público que é tutelado pelo Ministério da Cultura e, como tal, desenvolve as políticas públicas na área do cinema e do audiovisual que se encontram definidas numa lei que nós chamamos a Lei do Cinema, que é a Lei 55/2012, e essa lei é que vai estabelecer quais as normas e as políticas públicas nesta área. Ora, na área da literacia também defende, também estabelece algumas ações. E essas ações, uma delas é desenvolver a formação de públicos. E essa formação de públicos, como é que é desenvolvida? Através de apoios a festivais de cinema, cineclubes, circuitos de exibição em salas municipais e associações culturais de promoção da atividade cinematográfica, que visem a promoção da literacia do público escolar para o cinema. Portanto, o ICA dá apoios públicos, principalmente a associações para fazerem este trabalho. Portanto, delega nas associações parte desse trabalho de desenvolver a formação de públicos jovens, crianças, e principalmente isso. Para tal, o ICA promove alguns programas de promoção à literacia do público escolar para o cinema, nomeadamente o programa de formação de públicos nas escolas, desenvolvido por 2 vetores. Temos, 1, ações de formação destinadas ao público infantil e juvenil. 2, formação de estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino e que ministrem cursos especializados na área do cinema e do audiovisual. Para além destas medidas, ainda encontra-se previsto a formação do público escolar, que é um programa para a literacia junto das escolas, que é o conhecido Plano Nacional de Cinema. E este Plano Nacional de Cinema tem vindo a ser desenvolvido pelo ICA, conjuntamente com a Direção-Geral da Educação e com a Cinemateca Portuguesa. E provavelmente já ouviram falar no Plano Nacional de Cinema. O que é que o Plano Nacional de Cinema promove? A promoção e divulgação das obras de cinema e audiovisual de referência, que são instrumentos de identidade nacional, promoção da língua e cultura portuguesa junto do público escolar.
Falando um pouco das ações de formação que o ICA desenvolve, nas ações de formação para o público infantil e juvenil, tivemos um apoio plurianual de 300 mil euros, cerca de 100 mil euros, foi 100 mil euros por ano, e foram apoiados 6 projetos. Os 6 projetos que foram apoiados, a nível de associações, foi a Apordoc, o Ao Norte, a Associação Meridional de Cultura, os Filhos de Lumière, Cineclube de Viseu e a Associação Ludotecas do Porto. No âmbito destas ações de formação, podemos destacar como referência algumas atividades comuns desenvolvidas pelos cineclubes e associações culturais nos projetos apresentados. São ações de sensibilização para o cinema e audiovisual e iniciação dos alunos para a diversidade da linguagem cinematográfica. Realização de oficinas com alunos, propondo uma experiência prática de iniciação ao cinema, vários géneros. Experiências de realização de filmes pelos alunos das escolas, animação, documentário, etc. Visionamento de filmes e sessões de cinema em sala. Destas, e meramente a título de exemplo, referimos os números indicados por 2 entidades que promoveram estas ações. O Cineclube de Viseu promoveu 6 atividades que resultaram em 89 sessões com 55 estabelecimentos de ensino e que abrangeu um universo de 3.159 alunos. Outro exemplo é os Filhos de Lumière. Das 3 atividades que desenvolveram, tiveram 6 professores, abrangeram 4.636 alunos e 10 estabelecimentos de ensino. Portanto, é algo significativo estas ações que visam que o público jovem, crianças e jovens, conheçam a linguagem cinematográfica e a compreendam. É isso que visam estes programas essencialmente. Quanto à formação de estudantes, mais universitários, também o ICA promove um concurso de 3 em 3 anos, em que os apoiados são as escolas, os politécnicos e universidades, e também resulta num investimento anual de 80 mil euros. E foram apoiados 9 projetos em 9 escolas. Escola Superior de Teatro e Cinema, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, a Universidade Católica Portuguesa, com o seu ESMAI, a Universidade da Beira Interior, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar, a Universidade de Lusófona e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Todas estas universidades nas suas vertentes cursos de cinema, que têm cursos de cinema, ou de cinema, ou documentário, ou cinema de animação. Estes projetos apoiados apoiam os trabalhos de fim de curso dos alunos. Todos os finalistas, no final, normalmente fazem um trabalho, produzem um filme. E este dinheiro destina-se fundamentalmente a isso. Portanto, é um apoio bastante significativo e que as universidades não prescindem dele. E os politécnicos também, peço desculpa. Depois temos o Plano Nacional de Cinema. O Plano Nacional de Cinema, a doutora Elsa Mendes irá falar mais sobre ele, mas eu também vou dizer aqui uma palavrinha sobre o mesmo. É um plano que foi iniciado no ano letivo de 2013-14, portanto já vamos na 4ª edição. Só para dizer que a primeira edição começou com 3.000 alunos, abrangeu 175 professores e foi feita em 35 escolas. E neste momento temos já 30.000 alunos, 890 professores e 200 escolas em Portugal, mas também temos uma escola em Timor-Leste e Moçambique. Portanto, o Plano Nacional de Cinema, para além disso, ultrapassou fronteiras e está a estender-se aos países lusófonos, o que eu acho uma vitória e um facto importantíssimo, é digno de registro. Para dizer, o orçamento deste ano do Plano Nacional de Cinema são cerca de 50 mil euros, o que não parece muito, assim é pouco, mas é muito bem aproveitado. O ICA aqui tem um trabalho bastante importante na parte de pedir aos produtores e aos distribuidores que disponibilizem os filmes. Os filmes são pertence, vamos lá dizer, quem tem os direitos dos filmes são os produtores e os distribuidores, e ao ICA compete pedir esses direitos para exibir os filmes junto das escolas.
Também tem tido um parceiro que tem sido bastante importante, que é a nós, que nos tem cedido as salas para a exibição dos filmes, e depois a doutora Elsa irá contar mais sobre este plano, que eu acho que é um plano que começou muito devagar, mas que está realmente com uma dinâmica digna de registar. Também nesta área de desenvolvimento da nossa literacia destinada a crianças e jovens, também há que referir o papel de alguns festivais de cinema. Os festivais que certamente já ouviram falar, por exemplo, o Indie, o DOC Lisboa, o Monstra, por aí fora. O Cinanima, falando de vários. E esses também têm algumas sessões, têm alguns projetos de serviço educativo, nomeadamente 11 dos festivais apoiados, nós damos um apoio a vários festivais, alguns têm, nomeadamente o Cinanima, o DOC Lisboa, Encontros de Cinema de Viana, o FEST, que é o Festival de Novos Cineastas que decorre em Espinho, o Indie Lisboa, com o Indie Júnior, e o Monstra. O Monstra é um sinal de animação em Lisboa. Portanto, estes festivais com serviço educativo, as entidades tentam promover projetos que promovam a educação para o cinema com ações lúdicas, pedagógicas, com promoção de debate e reflexão crítica. São isso que eles promovem. Estes são os programas a nível nacional que o ICA promove e que está envolvido neste desenvolvimento da literacia infantil e juvenil. Mas há outros, há programas a nível europeu. E não sei se têm conhecimento, existe o programa da Europa Criativa, que tem o subprograma Média, e no subprograma Média há uma linha de financiamento para o desenvolvimento de audiências, que por sua vez tem uma ação que se chama Literacia Cinematográfica. Até 2016 chamava-se Literacia Cinematográfica. Este ano passou a chamar-se Educação Fílmica. Portanto, é uma linha de ação em que também temos portugueses envolvidos. Houve 2 projetos e eu vou desenvolver rapidamente o que faz. Há um projeto que é o CINED, que é um projeto de cooperação europeia dedicado à educação cinematográfica, cujo objetivo é dar a conhecer aos jovens entre os 6 e os 19 anos a riqueza e a diversidade do cinema europeu. Dar-lhes também capacidade de análise crítica, assim como o conhecimento das técnicas e da linguagem cinematográfica. Este programa tem 9 parceiros de 7 países europeus, entre os quais um português, que é os Filhos de Lumière. Portanto, também estamos aqui representados e são programas que têm tido bastante sucesso. Este programa é chefiado, vamos dizer, entre aspas, pela Cinemateca Francesa e tem bastante sucesso. Há outro projeto, que é o Moving Cinema, que também abrange os jovens de os 11 aos 19 anos e que desenvolve metodologias, estratégias e ferramentas para os jovens apreciarem filmes europeus e tornarem-se uma audiência ativa. Também o parceiro português são os Filhos de Lumière. Esta é aquilo que existe, são as linhas de ação, as linhas de apoio que existem nesta matéria e é o que eu vos poderei falar sobre aquilo em que o ICA está envolvido e que promove a cultura cinematográfica entre os jovens e públicos infantil e jovens. Muito obrigada. Passava agora a palavra à doutora Elsa Mendes, coordenadora do Plano Nacional de Cinema. Então, boa tarde a todos. Gostava de também fazer alguns agradecimentos por, enfim, é preciso saudar a organização. Este evento é extremamente importante porque coloca, de facto, a educação para os média e também a questão cinematográfica em perspectiva, não é? Portanto, é preciso fazer muitos encontros deste tipo. Eles são extremamente importantes e gostava de agradecer naturalmente à organização, na pessoa da professora Sara Pereira e do professor Manuel Pinto, que endereçaram o convite. Portanto, que muito me honra poder estar aqui e falar um bocadinho sobre o Plano Nacional de Cinema.
Portanto, pediram-me para falar em 5 minutos, eu vou tentar, não será muito fácil. Gostava só de colocar, digamos, esta questão da educação para os média, porque me parece importante colocá-la em contexto, de facto. O que quero dizer com isto é que a questão das literacias ou da educação para estas áreas nos interessa particularmente, nos interessa muito, percebemos todos que isto é extremamente importante no momento atual. E o sistema educativo, o Plano Nacional de Cinema está diretamente relacionado com o sistema educativo, não é? Está muito atento e está em evolução. O que acontece é que o sistema educativo sofre o impacto de transformações exteriores que são muitíssimo aceleradas. Nós, como se refere aqui no programa do evento, há uma desmaterialização muito generalizada da forma como a informação nos chega, já não é presencial, não é? Portanto, a informação e a comunicação, portanto, há uma desmaterialização dos espaços muito acelerada e, de facto, o sistema educativo tem que se adaptar de alguma maneira. Não é? E a questão dos média está no epicentro destas transformações. O que nos parece, portanto, e o que me parece é que existe realmente uma necessidade cada vez maior de viabilizar propostas, iniciativas, programas que deem maior presença destas áreas, concretamente a área do cinema, no sistema educativo e o provoquem, no sentido de o fazer evoluir e de o fazer melhorar, não é? E de o não deixar estagnar. Este é o contexto em que surge o Plano Nacional de Cinema, a partir de 2012, 2013, num contexto muito específico, 2012, Lei do Cinema e do Audiovisual, como a doutora Filomena fez referência, e é muito importante este documento legal, porque na verdade, ele surgiu com uma forte componente de formação de público escolar para esta área do cinema. E, portanto, estava-se a pensar, e pensa-se, e ainda se está a pensar, na escolaridade obrigatória. Porque podemos sempre pensar um Plano Nacional de Cinema, mas isto pode ser muito mais abrangente do que a questão escolar. Mas, de facto, foi assim que ele surgiu e é neste contexto que ele está pensado e começou devagar. De facto, a partir de 2015 ganhou uma certa dinâmica, talvez com mais sistematicidade e, portanto, o que é que ele pretende? Pretende, nesta primeira fase, todos os projetos têm fases e depois conhecem evoluções, não é? Portanto, nesta primeira fase, concentrámos-nos muito na ideia de devolver as crianças e os jovens às salas de cinema, porque a própria natureza do plano é um protocolo que envolve os institutos públicos ligados à arte do cinema, a Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema e o Instituto do Cinema e Audiovisual. Portanto, o plano está ancorado nesta questão de mostrar o cinema, em primeiro lugar, em sala, embora não descuremos, naturalmente, as novas formas de cinefilia que é passível de serem discutidas e de serem faladas e é sempre um debate extremamente interessante. Portanto, mas, volto atrás, trata-se de um protocolo que envolve os 2 institutos públicos e a Direção-Geral de Educação e, portanto, nós digamos que procuramos apoiar iniciativas educativas no terreno, nesta área, dar-lhes mais visibilidade. Estamos a falar de uma área que não está nem de longe nem de perto, como sabem tão bem como eu, creio que grande parte do público que aqui está também são pessoas que estão no sistema educativo e, portanto, não está nem de longe nem de perto diretamente no sistema. Portanto, a questão do cinema é mencionado nos programas para ser utilizado. Há um interlocutor privilegiado do Plano Nacional de Cinema a que eu presto homenagem, que é a rede das bibliotecas escolares, que os professores bibliotecários são absolutamente fundamentais no proporcionar espaços possíveis para o visionamento de cinema.
Mas, de facto, o cinema não é uma área que esteja, de forma alguma, no sistema educativo. Temos, como a doutora Filomena fez referência, algumas escolas do ensino artístico especializado e do ensino profissional, mas na rede pública de escolas, portanto, na sua grande maioria, não há qualquer tipo de equipamento específico para estas áreas. Um exemplo que eu gosto de focar, pensámos em centenas de escolas no nosso país, de agrupamentos, se calhar não chegam a 20 os agrupamentos ou escolas que têm possibilidade de ter uma rede de televisão para produzir conteúdos televisivos. Isto não é muito pouco, não é? Quando estamos a falar em querer valorizar a cultura audiovisual, porque é disso que se trata, não é? O cinema é uma parte dessa cultura audiovisual, não é? Portanto, não é naturalmente a única vertente que pretendemos para o plano, a questão da formação de públicos, através digamos, do enfoque na elevação do padrão cultural de consumo cinematográfico por parte dos alunos, porque é disso que se trata o que estamos a fazer. Portanto, proporcionamos sessões de cinema gratuitas, de cinema português, que é uma opção da equipa do plano, por todos os motivos e mais algum, e estamos a criar uma rede que envolve autarquias, que envolve dezenas de equipamentos culturais ligados ao Ministério da Cultura, neste momento já ultrapassa 60 equipamentos culturais, cineclubes, cineteatros, salas de cinema, nós com uma parceria absolutamente fantástica que possibilita que os alunos das escolas portuguesas vão gratuitamente a qualquer sala do país ver cinema português da parte da manhã. Foi a única condicionante estabelecida para não colidir com a programação comercial das salas, não é? Portanto, mas de resto é uma parceria de sucesso, porque cada vez mais são as escolas que se deslocam, fazem pedidos para verem cinema em sala. Portanto, estamos nesta fase. Penso que se depreende do meu discurso que estamos numa fase inicial, mas há um empenho muito grande e acreditamos muito no que estamos a fazer e acreditamos muito na questão de elevar o padrão de consumo cultural. Portanto, retirar, digamos, os nossos crianças e jovens do mero consumo de cinema comercial, se é que até esse consumo existe, e, portanto, levá-los para outro tipo de visionamento e de conhecimento, portanto, de alargamento da sua formação integral. Para terminar, porque depois se calhar vai haver algum espaço de debate, mencionar que este programa de sessões de cinema, portanto, está incluído, digamos, num modelo pedagógico, se é que podemos falar assim, que inclui sempre que possível um debate com alguém que seja da área do cinema, portanto, sejam os criadores, sejam produtores, sejam distribuidores, sejam atores. Portanto, porque há uma perspectiva do entendimento do cinema enquanto arte e enquanto indústria, não é? Envolve uma série de agentes e temos que dialogar com todos eles. Para já ficava por aqui, depois fico disponível para questões. Tá? Muito obrigada. Pedi agora ao professor Eduardo Sintra Torres que fizesse a sua apresentação. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Também quero agradecer à organização, especialmente à professora Sara Pereira, também ao professor Manuel Pinto. Eu tenho receio de vir aqui contar o conto ao vigário, porque estou no receio de uma audiência que é muito mais especialista na literacia do que eu próprio, embora já tenha de alguma maneira tocado nesses assuntos, mas enfim, com alguma humildade espero correr o risco e vou avançar então com algumas ideias que provavelmente são conhecidas, mas enfim, se podem servir para debatermos o tema da nossa sessão plenária. Portanto, aliás, já foi referido, era a minha primeira ideia, era dizer que, de facto, a imagem foi mudando de estatuto porque passou, em boa medida,
de desnecessária ao texto escrito, a suplementar ao texto escrito para depois chegar finalmente a suplantar o próprio texto escrito, que é, digamos, uma fase em que nos encontramos hoje, em que vemos, de facto, a disseminação de imagens sem a necessidade do texto verbal. E, portanto, nesse sentido, não se julgo que a sociedade em geral, não apenas as instituições, ainda não tomou esta situação em consideração para colocar o ensino da leitura das imagens, digamos, na agenda da sociedade, quer no sistema educativo, quer no espaço público. A imagem tem uma linguagem que é praticamente universal, não é? Mais do que o português, o chinês ou o inglês. Toda a gente consegue aceder a significados das imagens, em praticamente todas elas, digamos assim. E a mensagem literal e, portanto, o significado são apreendidos quase automaticamente. Mas a linguagem não tem, digamos, uma gramática rigorosa e isso pode, de alguma maneira, dificultar a uniformidade própria do que seja o ensino da leitura da imagem nos currícula institucionais. De qualquer forma, o aspecto positivo, ou o aspecto que contraria essa ausência de gramática rigorosa, é que ela rege-se por códigos e convenções que são mais ou menos consensuais na sociedade, pelo que tem regras que são simultaneamente relativas à sua iconicidade e também ao contexto social da sua interpretação e da sua utilização. E, portanto, eu julgo que, recorrendo não só à semiótica, mas à semiótica textual, digamos assim, mas também à semiótica social, eu julgo que a escola tem o potencial de transmitir a literacia da imagem. A revolução digital, que é, a meu ver, é a mais importante revolução na história da humanidade, desde a invenção da imprensa, desde a Revolução Industrial e desde o conjunto das revoluções britânica, americana e francesa, ela permite o uso mais facilitado de sempre da divulgação de imagens existentes, da manipulação, e eu uso a palavra manipulação no sentido técnico, isto é, mexer nas imagens, para o bem ou para o mal. Portanto, permite essa manipulação das imagens existentes e também a criação de imagens com ou sem texto escrito. O que, nesse sentido, isso faz com que o ensino da leitura das imagens se torne ainda mais importante, acrescendo também a necessidade, julgo eu, da aprendizagem de princípios éticos da sua divulgação, que correspondem à etiqueta e à boa educação que nós temos e que são aprendidas socialmente e na escola, e que também já existem para a linguagem verbal, seja ela escrita e oral. Esta revolução digital decorre também a par, como já foi referido, com a explosão do eu, ou, como disse a professora Isabel Gil, do novo Narciso, e da sua apresentação, da maneira como se apresenta na sociedade contemporânea, o que faz com que assistimos a uma implosão da fronteira entre o público e o privado, que passa pela utilização de imagens próprias ou alheias, com ou sem o conhecimento dessa fronteira, não é? As pessoas podem usar imagens sem saber qual é a fronteira entre o que é público e o que é privado. E o problema aqui, ou uma questão, para não ser pessimista, é que esta fronteira público-privado tem mudado e continua a mudar e não é a mesma para todos. Penso que podemos dizer isso com facilidade. Acho que todas as pessoas que utilizam a internet sentem
essa divergência quanto ao que é que fica do lado público, o que é que fica do lado privado. E isso, acho eu, acentua essa necessidade de uma divulgação e uma aprendizagem da ética, ou de uma nova ética sobre a divulgação de imagens, que vai ter que tomar em conta essa relativização da fronteira entre o público e o privado. Estes perigos da divulgação da imagem própria e da imagem alheia aumentam, claro, com as redes sociais digitais, o que torna ainda mais premente a necessidade dessa pedagogia da sua utilização e, eventualmente, a verificação da atualidade da legislação que existe em vigor a este respeito, e que deve proteger em simultâneo as liberdades individuais e as liberdades públicas. Com esta revolução digital ainda, não foi apenas a comunicação que se democratizou, no sentido que se tornou acessível a todos. Eu acho que também a literacia se democratizou, ou que deveria democratizar-se. E, portanto, ela não deve ser pensada apenas em termos de escolas, penso eu, deve ser pensada de outras formas. Eu vejo a minha atividade na imprensa como crítico dos média, como parte dessa necessária democratização da literatura das imagens, e julgo que quem tem responsabilidades diversas na sociedade, no que se refere à educação ou à elucidação de públicos, tem também uma responsabilidade cívica de se empenhar cotidianamente na elucidação das imagens junto do público ou dos públicos a que tem acesso. E vejo, quer dizer, não é só ensinar a cidadania, é ser cidadão na aplicação, no ensino, na elucidação da literacia, e eu vejo pouco isso, digamos assim, na comunidade, talvez esteja a ser injusto, na comunidade que pugna, que quer fazer a literacia dos médias, depois não a vejo junto de públicos vastíssimos, informais, como sejam as redes sociais digitais, a dar os seus contributos para essa literacia. A literacia das imagens em movimento, que é também um tema da nossa sessão aqui, é mais complicada do que a das restantes imagens. Em primeiro lugar, pragmaticamente, porque é muito demorada em todo o seu processo, e também porque as imagens em movimento são mais manipuladoras, nesse sentido técnico que eu referi há pouco, são mais manipuladoras por natureza. Eu julgo que com a crescente aproximação daquilo que chamamos ainda cinema e daquilo que chamamos ainda televisão, e com a exponenciação de uma nova categoria das imagens em movimento, que podemos chamar o vídeo, não é? Que também já tem os seus teóricos, seria importante que a literacia da imagem englobasse na teoria, na academia e na prática educativa e na prática cotidiana, quer o cinema, quer a televisão, quer o vídeo, porque se as pessoas, os jovens não vão ao cinema, de certeza que vão ao Facebook e veem pequenos vídeos. Eu estou sempre a ver pequenos vídeos simpáticos de animais e vejo a manipulação que é feita na edição daqueles vídeos, de forma a que os animais pareçam... Agora já não são coisas, não é? Mas que pareçam pessoas, mais do que coisas ou animais, parecem pessoas que têm sentimentos super-humanos imensos, têm uma gama de emoções dos animais extraordinária, se nós virmos de seguida muitos desses vídeos, que são muitos deles manipulados na edição. E, portanto, julgo que pensar só na literacia da televisão, do cinema, é curto, deve ser da imagem em movimento. Para terminar, eu julgo que a literacia da imagem deve ser mais inclusiva, o mais dialógica possível, o mais inclusiva e possível, não é?
eu julgo que a revolução digital foi também a revolução das massas, ou a rebelião das massas, uma nova rebelião das massas, no seguimento do que Ortega y Gasset, muito negativo em relação a essa rebelião das massas, escreveu. Tem que se tomar em conta, ela tomou conta, digamos, as massas tomaram conta de parte do espaço público, e é uma nova situação, porque esse espaço público pertencia às elites, e agora já não pertence de maneira nenhuma apenas às elites, e acontece mesmo que há um discurso anti-elitista nas massas. Aliás, o Ortega y Gasset já referia isso, porque o número vence, digamos assim, o intelectual, que nas redes sociais digitais, o intelectual, e em artigos e cartas de pessoas e tal, o intelectual é sempre chamado de pseudo-intelectual. Nunca há intelectuais em Portugal, são sempre pseudo-intelectuais, que é uma coisa muito interessante. Eu próprio me apresento muitas vezes nesses debates como pseudo-intelectual, que é para pôr logo as pessoas à vontade. E, portanto, julgo que esta literacia, se for dirigista, muito de cima para baixo, que falhará, não é? Tem de ser as pessoas a descobrir, pelo processo dialógico, o que há para ler nas imagens, para lá do que há para ver. Muito obrigado. Ora bem, nós íamos agora entrar na fase de debate. Eu queria introduzir algumas questões que me parecem relevantes e agradecer, obviamente, as comunicações que foram feitas. E alguns dos desafios que me parecem colocar-se e que são neste momento relevantes passam por questões que foram levantadas, algumas já neste Congresso, outras ainda não. Uma delas é claramente, quando nós pensamos na literacia fílmica, audiovisual, da imagem, eu acho que temos que cruzar cada vez mais, e como o Eduardo referiu, com a questão dos novos meios digitais. Mas a reflexão sobre isso está um pouco limitada porque, por exemplo, os últimos dados do Eurostat sobre o nível de pessoas que utilizam a internet revela que, em média, na União Europeia, há 16% de pessoas que nunca usaram a internet e em Portugal esse número é superior a 25%. Ou seja, quando estamos a pensar naquilo que é a realidade atual do consumo e a forma de evolução do consumo, temos que pensar que há várias velocidades. E o que é que eu quero dizer com isso? Obviamente que depois a diferenciação entre mais jovens e menos jovens é completamente diferente e, portanto, um dos problemas que tem havido nas políticas públicas é frequentemente políticas que são dirigidas para um público homogéneo quando temos, por diferentes razões, públicos extremamente heterogéneos e, por outro lado, temos, inclusive, em alguns casos, aquilo que podemos chamar uma exclusão digital, para não utilizar a info-exclusão, que era um termo habitualmente utilizado no passado. Uma outra questão que me parece relevante levantar é como é que podemos casar aquilo que era habitualmente os conceitos e a lógica da literacia mediática com a literacia fílmica e, nomeadamente, perceber qual é a interligação em termos dos aspectos críticos, a questão da percepção e do entendimento sobre os filmes e, sobretudo, aquilo que pode ser uma perspectiva crítica participativa que se tem tornado cada vez mais relevante neste século XXI. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer para a discussão é quando nós olhamos aquilo que é, neste momento, a literacia mediática, percebemos facilmente que estamos num mundo em que cada vez mais estamos perante uma utilização maciça desses mesmos meios de comunicação social, mas depois, e isso era levantado como uma questão relevante na conferência inaugural do professor Pérez Tornero, não existe habitualmente uma capacidade e uma lógica de interligação com aquilo que são as novas formas, nomeadamente automáticas, desde o Big Data, desde sistemas automáticos de pesquisa, ou seja, estamos perante um mundo em que a nossa preocupação fundamental é a literacia mediática, mas depois a compreensão daquilo que são alguns dos principais movimentos com a passagem para o digital e também, ao mesmo tempo, com a passagem para sistemas automáticos que não controlamos e conhecemos geralmente relativamente mal, mas que têm por trás uma lógica de negócio e uma lógica muito específica de mercado, temos alguma dificuldade em interligar, o que levanta um problema básico que é o seguinte. Quando nós vamos conduzir um automóvel, em princípio temos de ter carta de condução.
quando pensamos no meio, ou na forma cada vez mais utilizável, digamos assim, dos meios de comunicação social e, em particular, dos novos meios, nomeadamente os não lineares através da internet, não temos carta de condução e essa carta de condução não é considerada substancialmente relevante. E, portanto, há um aspecto que não tem sido normalmente muito desenvolvido e que é crucial em termos da nossa sociedade, que é quais são as competências fundamentais para lidarmos neste momento com os meios de comunicação social tradicionais e os novos meios. E, portanto, eram algumas destas reflexões que eu gostaria que os restantes presentes nesta mesa pudessem pensar e dar as suas opiniões sobre isso, e depois abriria, obviamente, o debate à sala, ou se quiserem, se preferirem, podemos já pedir as perguntas e depois haveria uma reflexão conjunta, talvez seja mais eficaz, até porque já estamos em cima da hora, não é? Portanto, abriria então já as perguntas que quisessem. Faz favor. Espero só um momento que vão trazer o microfone. Obrigado. Pronto, eu acho que esta questão do Big Data é extremamente importante, estes sistemas automáticos de agregação de conteúdos na internet. No fundo, é toda a lógica, não só da Web 2, que é a web das redes sociais, que todos nós pensamos que é realmente a nata do bolo, mas no fundo há uma nova internet que é a Web 3, a Web semântica, que no fundo coloca todas essas questões, questões de como tratar, por exemplo, toda essa avalanche de dados que nos vem, que nos aparece no ciberespaço, e mais importante do que isso é exatamente toda a forma como nós classificamos toda essa informação, tanto a nível, já não digo do Estado, mas a nível do próprio cidadão, de baixo para cima, por forma a que realmente haja e a minha questão pode ir nesse sentido, não sei como é que o cidadão pode realmente controlar ou ter a literacia do metadata, e não tanto apenas dos mídia, a literacia dos metadata para realmente poder falar sobre a informação por forma a realmente poder exercer a sua cidadania digital em pleno. Obrigado. Mais questões? Se não há mais questões, eu fazia então uma ronda pelas pessoas presentes na mesa. Prefere ser no fim? Sim. Ok, então faz favor. Tenho alguma dificuldade bem, é sobre a literacia dos metadata, então a sério que não sou capaz de colaborar para o debate com alguma coisa que fosse útil ou interessante. Sobre as políticas públicas dirigidas a públicos homogéneos e poderem ser... Bom, é só uma questão de mudá-las, não é? De forma a serem mais inclusivas, embora talvez estas sejam prioritárias, porque se dirigem aos cidadãos do futuro, em primeiro lugar, não é? É só o que eu penso sobre esse assunto. Posso só dar aqui só mais chega. Também não estou bem colocada para responder essa questão, mas gostava de retomar aqui uma dica de há pouco, portanto que algumas iniciativas de políticas públicas, elas partem de cima, de facto. E assim foi com o Plano Nacional de Cinema, portanto é uma iniciativa das tutelas, não é? Mas de facto... nós estamos, ao longo destes 2, 3 anos, sentindo uma vivacidade extraordinária no terreno. Não é? Portanto, proliferam de forma autónoma, e é preciso dar conta disso, se calhar é preciso haver estudos, eventualmente já existem, é? Começam a existir, porque há uma série de estudos académicos em Portugal nestas áreas extremamente interessantes e que nós temos todos que ler com muita atenção. Mas, se calhar, há alguns fenómenos que se passam no terreno das comunidades educativas. Há parcerias extraordinárias estabelecidas diretamente entre escolas e festivais de cinema, por exemplo, que
que conseguem, que assim, articular esforços e promover formações práticas para alunos em cinema. Há um movimento muito interessante em comunidades educativas que organizam elas próprias festivais de cinema, festivais de curtas, organizam concursos. Estou a pensar, por exemplo, numa escola em Arganil, numa escola em Castro Verde, que com pouquíssimos meios, porque a questão é mesmo assim, têm pouquíssimos meios e revelam um dinamismo extraordinário. Portanto, isto tem que ser, da nossa parte, relatado a quem de facto tem responsabilidades, de forma a perceber-se que a cultura audiovisual insiste na questão da cultura audiovisual, que não a quer restringir ao cinema de maneira nenhuma, não é? É um tipo de cultura que é solicitada, que há motivação, há um interesse crescente da parte das escolas em ter cursos de técnicos de multimédia, cursos de animação e, portanto, há todo um mundo à espera de mudanças, não é? Mas é preciso dar conta dele, é preciso estabelecer ligações e pôr os protagonistas em contacto. Não é? Era só isto que queria. Pois, aqui no aspecto da cultura cinematográfica, da parte do cinema, em 2015 houve um crescimento outra vez de espectadores nas salas de cinema, de cerca de 20%. Nos anos da crise, realmente, as pessoas que foram à sala de cinema diminuíram drasticamente. Em 2015 houve esse reaparecimento, surgiram, os números aumentaram. 2016 já teve um crescimento menor, 2%, se não estou em erro. E este ano também estamos a verificar que os números andam ela por ela relativamente a 2016. Provavelmente irão aumentar, porque o fenómeno da Páscoa este ano foi no segundo trimestre e não no primeiro, e provavelmente também haverá diferenças. É evidente que hoje em dia as pessoas veem cinema, veem séries de televisão noutras plataformas, os jovens veem no computador, perdem a visão do cinema no ecrã grande, na sala escura. Mas se calhar qualquer dia tem interesse, e quando é necessário, quando vem um blockbuster, quando vem uma velocidade furiosa, ocorrem todos ao cinema. Isso também é uma forma. Também há outros jovens que descobrem o cinema através da web. Começam a ir à internet a descarregar filmes e começam a perceber algo de cinema e começam a ter curiosidade e depois acabam na sala de cinema. E também eu acho que as pessoas, quando crescem, quando se tornam adultos, se calhar procuram outras formas e enquanto é jovem, vê-se em qualquer ecrã pequeno, hoje em dia vê-se no smartphone, mas se interessarem, pode ser que procurem essa nova forma. Portanto, eu acho que isto também não temos de dramatizar, temos de pensar nas evoluções e provavelmente a sala de cinema irá continuar a existir, apesar de tudo. Na Europa, aliás, houve um crescimento significativo em 2016, se não estou em erro, foi 20%, não foi? Agora não tenho de cor. A nível europeu, em Portugal ficou aquém. Mas eu acho que isso vai continuar a existir. Há outras plataformas, as pessoas estão muito interessadas nos mídias, realmente. Há uma acessibilidade como nunca houve, mas vai continuar sempre. É a revolução do digital. Só uma nota. De facto, em termos de recuperação do cinema, isso tem-se verificado em geral, nomeadamente os espectadores em sala. O que acontece é que o consumo geral de audiovisual, nomeadamente na internet, está a crescer e o peso relativo do cinema em sala esse está a diminuir. E isso é uma tendência exonerável, não é? Portanto, sem deixar de realçar que é importante. Agora, a questão é, as políticas públicas, na medida em que o cinema em sala se torna cada vez menos relevante em termos relativos, devem também olhar para outro tipo de políticas, nomeadamente nos consumos digitais e no consumo em televisão tradicional, ou isso pode ser considerado um fator secundário? Isso é um aspecto que eu acho que faz sentido discutir em termos da política pública, quer em relação ao cinema, quer em relação à própria televisão, porque de facto a televisão continua a ser um meio preponderante, nomeadamente no acesso à informação e principalmente também no acesso a conteúdos de ficção, etc., mas todos sabemos que isso vai mudar, não é? Quer dizer, a tendência é exonerável, no sentido de aumentar, e depois há um fosso geracional, ou seja,
os mais de 55 anos continuam fundamentalmente a ver televisão, alguns dos mais jovens já não veem mesmo televisão e, portanto, daí que eu referia-se que as políticas públicas, se calhar, têm que ser um pouco viradas para uma lógica diferenciadora em função da própria lógica geracional também ser, neste momento, diferenciadora. E, portanto, o aspecto que eu apelava em termos das políticas públicas era no sentido de que, em função das mudanças e da lógica nova, nomeadamente das gerações mais jovens, que fosse possível pensar políticas públicas diferenciadas de acordo com aquilo que são hoje as tendências de mudança, não é? Eu não sei se há mais perguntas. Se não houver mais perguntas... Duas, ok. As perguntas, e dado o adiantado da hora, visto que são mais ou menos 6:15 e temos um evento logo a seguir às 6:30, eu daria os trabalhos por encerrados e agradecia a todos a vossa presença.